Quando eu cheguei aqui no Instituto Antônio Meneghetti, eu vi que eu estava num ambiente familiar, extremamente familiar para mim. E quando vi a casa do professor Antônio Meneghetti, eu tive a constatação e a certeza de porque que esse ambiente me parecia tão familiar. Eu tive o privilégio de conhecer o professor Antônio Meneghetti há 20 e poucos anos atrás. Uma das pessoas mais impressionantes, mais multitalentosas que eu conheci na minha vida. E realmente foi um impacto para mim quando eu não sabia, quando aceitei esse convite, que estava voltando aquele momento tão importante, tão decisivo da minha história e da minha retomada ao mundo empresarial. E então isso aí aumenta ainda mais o significado para mim deste reencontro com o meu passado e com o meu início da minha vida empresarial. E chegando propriamente na história da nossa empresa, é impossível contar a história da Riachuelo sem contar a história dessa pessoa muito especial que eu me referi aqui no começo, que é o seu Nevaldo Rocha. Nevaldo é da cidade de Caraúbas, uma cidade que até hoje, no sertão do Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte tem mais ou menos, tem um contorno de uma cabeça de elefante. A região mais pobre do Rio Grande do Norte, que já é um dos mais pobres do Brasil, é a chamada Tromba do Elefante, que é o Alto Oeste. É lá na ponta da Tromba do Elefante que fica a cidade de Caraúbas, da onde Nevaldo teve que sair aos 12 anos por uma seca inclemente que dispersou a família. Um irmão ele era o caçula. O irmão foi para Fortaleza, o outro foi para Recife, e Nevaldo chegou em Natal, em plena Segunda Guerra Mundial. A economia estava efervescente, porque Natal, naquela época, tinha se instalado a principal base americana fora dos Estados Unidos, e era pela posição estratégica que Natal é o ponto mais próximo do norte da África. Então, era a partir de Natal que se abasteciam todo o fronte de guerra lá no norte da África. E Nevaldo conheceu um senhor chamado Moisés Ferman, que tinha uma relojoaria em Recife, e atraído pelos dólares, né, dos oficiais americanos, inaugurou uma joalheria também lá em Natal. E quando o Nevaldo fez 18 anos, a guerra se acabou, o seu Moisés se desinteressou da joalheria, voltou para Recife e vendeu o que hoje é uma oficina de bicicletas, era a antiga relojoaria, um pouco mais de 2 metros em frente à antiga rodoviária de Natal, e ali foi o começo de vida de seu Nevaldo. Só que os americanos voltaram também para casa e os dólares foram embora e não tinha mais para quem vender relógios. Então, a antiga relojoaria se transformou num bazar, onde vendia de praticamente tudo, brilhantina, pente, aparatos de tocador, e até que, em determinado dia, chegou um produto que era inovador na época, que era uma partilha de camisas feitas para homens. Não era comum, camisas prontas. Aí aquilo vendeu muito rapidamente. Foi quando o jovem Nevaldo, que havia se emancipado para poder assumir a loja, viu que ali tinha uma sinalização de mercado, e assim nasceu a primeira das lojas Seta. O negócio prosperou dentro desse filão de roupas prontas para homens, e Natal já tinha 3 lojas Seta. Nevaldo se mudou para Recife, onde abriu outras lojas e começou a produzir, que já tinha meia dúzia de lojas, e assim surgiu a Guararapes, que é a nossa empresa industrial, fabricando, com 3 máquinas de costura, camisas para vender nas lojas Seta. Foi nesse período que eu nasci em Recife. Voltamos para Natal, eu tinha alguns meses de idade, e esse foi o início da loja. A Guararapes já tinha, alguns anos depois, já se transformado na maior confecção do Brasil, quando foi adquirido as lojas Riachuelo, né, que eram
um papel completamente diferente do que era hoje. A Riachuelo foi adquirida para ser um canal auxiliar no escoamento da produção do que era o negócio principal, que era a empresa de confecção. Exatamente naquele antigo papel do varejo de mero coadjuvante. Hoje a Riachuelo é o principal negócio do grupo e os papéis mais ou menos se inverteram, mais ou menos como aconteceu nas cadeias de suprimento ao longo das últimas décadas, com uma relevância maior para o varejo. Por trás da faceta mais aparente da empresa, que são as lojas, existe uma estrutura extremamente complexa, de uma arquitetura de negócios bastante peculiar, eu diria até no mundo, que vai do fio, passando por todos os elos da cadeia têxtil, logística, a cadeia de varejo propriamente dita, e o último elo, que é absolutamente estratégico dentro do nosso propósito, que nós vamos ver na frente, que é a atividade financeira. São 40 mil colaboradores que fazem do grupo a maior empresa de moda do Brasil. Nós temos uma presença realmente nacional, né, nos 26 estados e no Distrito Federal. 40% das lojas são lojas de rua e 60% lojas de shopping. Esse número está até difícil de manter atualizado. Hoje ontem inauguramos a loja de número 273 em Belém do Pará, a 8ª loja do Pará. As lojas são constituídas por 80 departamentos divididos em 5 grupos de departamentos com essa participação. Logicamente, o mais importante é o feminino, beirando os 40%, seguido pelo masculino, infantil, calçados e lar. E a operação financeira de que eu me referi, a Riachuelo hoje detém a maior carteira de cartões private label do varejo brasileiro. São 26 milhões de cartões e de 2 anos para cá começamos a converter essa base, que é uma matéria-prima preciosa, para o produto financeiro mais atrativo aos olhos do mercado financeiro, que são os cartões, no jargão do setor, co-branded, ou seja, os cartões Riachuelo Visa e Riachuelo Mastercard, que estendem os benefícios do cartão além da própria loja. O cartão Private Label dá garantia de crédito automático dentro das lojas, mas o Visa Riachuelo estende essas vantagens a praticamente qualquer varejista ou prestador de serviço do Brasil. Tem 2 ideias que eu vou me deter aqui, que são fundamentais para entender a cultura e a filosofia e até a estratégia da empresa. Um deles é o autor Eli Goldratt, morreu há 6 meses atrás. Ele é tido como o guru de uma coisa chamada teoria das restrições. A teoria das restrições é uma forma de pensar extremamente diferenciada, inteligente, e a nossa empresa, eu acho que a boa parte da cultura dela está calcada fazendo até a injustiça de simplificar grosseiramente uma tese acadêmica riquíssima. Teoria das restrições quer dizer o máximo local é a principal ameaça para o máximo global. Muitas vezes se imagina que, ao se buscar eficiência em cada pequeno pedaço do nosso negócio ou de um sistema qualquer, a soma das eficiências locais leva à eficiência máxima. Mas isso é um grande engano, e a nossa empresa é um exemplo de como essa forma de pensar contribuiu para a sua melhora ao longo dos anos. E o outro é o capitalismo consciente, que fala de uma coisa fundamental, uma palavra que eu repito muitas vezes por dia no meu dia a dia, que é a questão do propósito. Até estávamos falando aqui nos bastidores sobre isso, e temos uma identidade de pensamento. Esse era o Eli Goldratt, na sede da sua empresa lá em Tel Aviv. Vários executivos das empresas fizeram imersões na Goldratt Consulting para mergulhar em profundidade nessa forma de pensar, que é a teoria das restrições. Aqui fazendo um paralelo com talvez os 2 maiores gênios do mundo empresarial
do século passado, que são Bill Gates e Steve Jobs. Eu uso essas duas formas de pensar e de encarar os desafios para dar um pouco mais de didatismo à forma de como a nossa empresa pensa e age. Eu até fui alvo de chacota dos meus colegas lá da Riachuelo, porque um jornalista, numa matéria recente, colocou como título da matéria, algo que eu tinha dito no meio da matéria, que é a Riachuelo quer ser a Apple da cadeia têxtil. Ora, a Apple é a maior empresa do mundo em valor de mercado, a marca mais valiosa do mundo. Por que é que essa empresa que veio lá de Caraúbas tem a ver com a Apple? Mas o que temos de semelhança com a forma de pensar de Steve Jobs é o seguinte: se você, na cadeia de suprimentos idealizada por Bill Gates, se você entra numa loja de eletrodoméstico, compra um computador da Positivo, rodando um sistema operacional Windows, da Microsoft. Você tira uma foto com a câmera da Sony, edita a foto com o software da Photoshop e faz o upload dessa foto para a nuvem com o sistema online da Google, que é o Picasa. Você, para usar essa operação, você usou 6 ótimos locais. O problema foi dividido em 6 fatias. Você tem aí um monte de gente talentosa, inteligente, mas cada uma olhando uma estreita fatia do problema. E de olho e comprometido com a última linha de cada uma dessas empresas, que são empresas privadas que têm a obrigação de dar lucro. Esse é o mundo dos ótimos locais. Qual será que foi a grande sacada de Steve Jobs, que fez da Apple esse gigante e é tido como realmente o grande líder visionário? Quando você entra numa loja da Apple, uma Apple Store, compra um computador, um MacBook, como esse aqui, rodando o sistema operacional Yosemite, da própria Apple, tira uma foto com o iPhone, edita essa foto com o iPhoto, da própria Apple, e você faz o upload dessa foto para o iCloud, que é o sistema online, o sistema da nuvem da Apple, não existem fronteiras. Todas as pessoas igualmente talentosas que estão envolvidas nesse processo estão pensando não em estreitas fatias do problema, mas estão pensando de forma holística. Esse é o mundo do máximo global. Não existem disputas, quedas de braço na fronteira entre cada um desses elos por quem leva o quê, qual, como dizem os americanos, o profit share que cada um leva, quanto por cento da receita cada um desses players leva cada vez que o Roberto faz um upload de uma foto para a nuvem. Então, eu acho que é aí que existe a similaridade do nosso modelo de negócios. Fugir das armadilhas do ótimo local. Porque um pressuposto que muita gente tem é que e era a fase anterior, eu acho que a contribuição que eu trouxe à minha empresa, à nossa empresa, foi justamente usar as mesmas peças do tabuleiro, que são a Guararapes Têxtil, a Confecções Guararapes, a transportadora Casa Verde, as lojas Riachuelo e a financeira Midway, são as mesmas peças do tabuleiro que existem historicamente na nossa empresa. O que mudou nessa nova fase é a forma de interação cooperativa, a forma como essas peças se deslocam no tabuleiro, interagindo entre si e galgando um patamar superior de eficiência do que apenas a busca localizada da eficiência em cada uma das fatias do problema. O pressuposto de que se você tiver uma tecelagem eficiente, uma confecção eficiente, uma logística eficiente, um varejo eficiente e assim por diante, você vai ter o todo eficiente. Mas nada mais distante da realidade do que isso, porque tem decisões que aparentemente fazem todo sentido entre as 4 paredes de cada uma dessas unidades, mas que podem ser devastadoras para os elos vizinhos. Até que teve um momento em que a gente descobriu que a gente não tinha um negócio industrial, um negócio de varejo e um negócio financeiro. A gente tinha 3 negócios horizontais. Um negócio era comprar o fio, bater o pano, produzir e vender. O outro era comprar de terceiros e vender. O outro era importar e vender. O que interessa é esse cifrãozinho que está aqui. E foi
E os bônus passaram a ser calculados em função do ganho consolidado. Uma coisa absolutamente simples, mas que realizou uma verdadeira revolução na cultura da empresa. A partir daí, em vez daqueles grupos que estavam em constante queda de braço e que se odiavam para dizer o mínimo, aquilo se transformou num time coeso, com todo mundo pensando de forma holística. Ali eu acho que foi o grande passo que se deu de sairmos e evitarmos as armadilhas dos ótimos locais para ter uma visão de máximos globais. O nosso modelo é um pouco mais ousado, porque vem um passo atrás, atuando efetivamente na indústria têxtil propriamente dita, desde o acabamento do fio para frente, e um passo à frente, integrando um elo que, principalmente em termos de Brasil, é fundamental no nosso propósito de democratizar a moda, de dar acesso à moda, que é o elo financeiro, transformar todo esse sonho da moda numa prestação que caiba no bolso. O Eli Goldratt, inclusive, ele era um consultor das maiores empresas do mundo, Toyota, grandes empresas automobilísticas, grandes empresas petroquímicas, e a gente só teve o privilégio de tê-lo ajudando na formatação do nosso negócio, porque ele dizia que a Riachuelo era o melhor laboratório que ele podia ter para a aplicação das teses dele da teoria das restrições, porque era a cadeia de produção mais extensa que existia, né? Do fio à 10ª prestação, num ciclo financeiro de 400 dias, onde todos os elos, naturalmente muito em conflito permanente da indústria têxtil, serviam de laboratório para aplicar um máximo global. Quer dizer, fast fashion, ao invés da analogia com fast food, a coisa quase jocosa, depreciativa, fast fashion diz respeito à utilização sinérgica desses elos que estão naturalmente em conflito, né, embaixo do mesmo guarda-chuva acionário. Porque na hora que a cadeia de suprimento está fatiada acionariamente, você tem um fator agravante do conflito, que é a última linha de cada uma das empresas. Quando está tudo embaixo do mesmo guarda-chuva acionário, fica mais fácil de você transformar esses conflitos em sinergias. A nossa empresa foca a sua comunicação realmente no porquê. Porque a moda deve ser um instrumento de inclusão e não de exclusão. Então, eu acho que isso é uma transformação do consumidor, que está olhando para o meio e para o porquê das empresas e das pessoas. Ou seja, para isso estamos investindo, nesses 5 anos, mais do que investimos nos 68 anos passados da empresa. Porque nós estamos acreditando que, se você dimensionar a sua empresa para a crise, e crise é, por definição, algo transitória, na bonança que vem depois da crise, a sua empresa não estará adaptada ao momento posterior. Então, acreditamos sinceramente que no Brasil só pode ser pessimista quem está olhando para a ponta do sapato e não para o horizonte.